Salve galera, vídeo número 5. E esse vídeo número 5, o que eu queria trazer aqui para vocês é a ordem de estudos. Por onde eu estudo essas coisas? Por onde eu começo a pesquisar? Então, eu numerei os vídeos, comecei a numerar os vídeos porque fica mais fácil das pessoas seguirem um caminho, uma trilha, como se fosse uma série. E muitos dos vídeos aqui do meu canal eu não coloquei números. Fiz algumas séries e temas, mas eu não criei uma linha de raciocínio, digamos que numérica. Tem as playlists, só que eu percebi que as pessoas não acessam as playlists, então eu decidi numerar os vídeos. Então esse vídeo número 5, eu vou dar os principais argumentos e caminhos, para você pesquisar a vida, o universo, o cosmos, a matriz divina. O primeiro passo é como se fosse um passo a passo, só que o despertar, para entender essas realidades, essas novas informações, não é linear, tá? Você que monta o seu próprio quebra-cabeça sobre a realidade, e quanto mais você pesquisa e mais consegue encaixar fatos e pontos, você cria uma teoria coesa de realidade e que as pessoas ignoram. Então, o nosso papel fundamental é trazer informações e atualizá-las, ou seja, mudar a crença antiga, mudar o estilo de pensamento antigo e que não é atualizado, entendeu? Então, é como se as pessoas vivessem sem ter a consciência do passado, sabe? Tá, tem aquilo lá, vive o presente e tal, o futuro não chegou, beleza, isso é uma filosofia de se sentir bem e não ter ansiedade, sabe? Percebeu agora até uma questão de prática espiritual, mas eu não vou ainda entrar nisso, tá? Tô falando na questão psíquica mesmo, de lógica e raciocínio humano e de memória mesmo, de caminho de lógica. Porque ainda que as coisas não sejam lineares, o universo seja ciclos e vórtices, esses vórtices percorrem um caminho, o caminho informativo. E esse caminho informativo é o que eu chamo de história. E essa história é a informação da evolução da Terra, de tudo, do planeta, do universo. Então, tudo é história, tudo é informação. E essa informação é percorrida nesse caminho em vórtice com a narrativa de entendimento do ser humano, com a consciência e tudo que cria a história. Então, toda narrativa é uma história. Então, quando você cria uma narrativa e uma história, você precisa colocar informações coesas nessa linha de tempo, que é linear, nesse sentido de raciocínio lógico mesmo, puramente humano, igual eu disse no vídeo anterior. Tem coisas que nós não conseguimos explicar, simplesmente acontecem e tal, tem memória, tem coisas além, sabe? Mas para ter um argumento coeso, uma lógica coesa de que essas coisas são factíveis, precisamos ter uma lógica. E essa lógica é entendida pelos acadêmicos como provas, então você precisa de provas. Então essa prova é construída através da história, construindo esse caminho de informação nesse vórtice, que é o tempo. Então tudo é a história do tempo. Então o primeiro passo é você construir essa história. Esse quebra-cabeça é um quebra-cabeça histórico, então todas as informações estão na história. Então você vai precisar estudar tudo que existe, através da história. Soa como se fosse algo, difícil, Mas quando você não se encaixa mais nos padrões antigos de informações, com a história mesmo da Terra, você percebe que tem coisas ali erradas e as respostas curtas ficam inviáveis. Então, todas as pessoas que estão me seguindo aqui, que são buscadoras da verdade, buscadoras de conhecimento, são pessoas que gostam de pesquisar. Não é algo pesquisa, leia, não. É natural, é espontâneo. Todo dia você quer atualizar suas informações, você quer teorias novas sobre as coisas que aconteceram. Você busca a verdade. Essa é a Red Pill, buscar a verdade sempre. E nessa busca pela verdade, você vai preenchendo essas lacunas históricas, Tanto com a ciência, quanto com a história da construção dos países, da política, religião, a origem desses mitos, contos e lendas. E isso te cria um raciocínio de associação histórica. Então, a primeira coisa que você tem que estudar, gostar de estudar é história. Infelizmente ou felizmente. E felizmente porque quando você percebe que tudo é história através desse espaço, você vai ver que tudo é uma questão de absorver informações. E aqui eu não estou tentando te fazer virar uma enciclopédia humana.
que sabe um monte de coisas e tal. Não, não é isso. O caminho aqui é criar um raciocínio coeso. Então, se você sempre busca um raciocínio coeso, nas informações factíveis, assim, de estudo, de história, você inevitavelmente vai chegar em alguns lugares que vai te fazer ter conclusões até esquisitas e inacreditáveis para algumas pessoas. Mas ali são fatos, são histórias factíveis, tem provas físicas e tudo mais. E isso que é interessante de ser uma pessoa que estuda e tem esse raciocínio desperto de que o que nos falam está faltando coisas, que é justamente colocar pontos ali na história que são cruciais na construção de crenças e raciocínios. Um raciocínio de uma pessoa pode estar correto, só que o ponto inicial daquele raciocínio está embasado em algo que não é factível, sabe? Na história mesmo, estou falando da história. Então, se o seu raciocínio não está factível com um ponto histórico, então você precisa reformular ele, você precisa entender ele. E isso se torna até quase impossível, né, de se fazer, porque então vai ter vários pontos na história que as pessoas não sabem de algumas coisas. E quando você começa a perceber que você só precisa ter factos factíveis, assim, prováveis, provas concretas em pontos específicos cruciais de início de uma crença, de uma perspectiva religiosa, de um paradigma mesmo de um planeta. Então esse ponto precisa ser moldado, precisa ser estudado, que é desde a criação do homem, né? Que vem essa pergunta: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Essas 3 perguntas são as 3 perguntas de colocar pontos concretos na história do ser humano. Então é uma questão de estudar a nossa própria consciência. Então, estudando a história, nós colocamos a nossa consciência em fato, em atividade com a construção do universo, sabe? Não é algo construído por alguém, que alguém falou que eu acredito. Não é uma historinha que minha mãe contou quando eu era criança e eu acredito nisso até hoje. Não, quando você amadurece, você quer informações concretas. E as informações, temos a internet aí hoje que está propagando essa, né, desinformação, mas se você for uma pessoa que pesquisa todos os links que geram na internet, quando você consegue seguir esses links da forma correta, sem aquele sensacionalismo e sem aquela questão de querer cliques e buscar informações, palavras-chave, você vai chegar em lugares na internet corretos, tá? A internet é um labirinto, se você abrir as portas erradas, você vai cair em lugares sem fundo e incoesos e até de pessoas, tipo, puramente charlatonas, sei lá o plural dessa frase. Então, se você quer ser uma pessoa que quer estudar a história corretamente das informações, dos acontecimentos da Terra e ter uma perspectiva melhor como ser humano, procure pontos cruciais para você, para sua própria crença também, do que aquilo é embasado e vá a fatos prováveis, sabe? Vá a fatos físicos mesmo até. De que você vai perceber que muitas das coisas, na verdade a maioria das coisas que você acredita e que muitas das pessoas, a maioria acredita, é fundada em historinhas para criança dormir. Desculpa essa palavra, até é pejorativa para algumas pessoas, mas você vai ver que muitas das histórias são mitos e parábolas e lendas que contam uma metáfora para um sentido mais infantil da consciência humana. E quando você entra na perspectiva de pesquisador científico, de colocar fatos, e esses fatos não é a resposta final, deixando bem claro isso. Esses fatos novos que você vai encontrar não é a resposta final, porque não existe resposta final. Então entra um paradoxo, né, o vídeo. Mas não é para criar um paradoxo, tá? É só para você ter noção que ninguém sabe tudo. E todos os fatos têm algo por trás que a gente vai perder uma hora ou outra linha de raciocínio. Mas só esses fatos já comprovados, que geram outras perguntas, na verdade, as outras perguntas, são essas perguntas de outras coisas que nós não sabemos, que nos faz ter uma mudança de paradigma. Os paradigmas, eles são criados quando uma pessoa tem uma resposta pronta para tudo. Uma resposta que amplie melhor essa resposta pronta e crie uma conexão, uma diversificação melhor dessa resposta para um entendimento maior, justamente esse entendimento maior vai fazer com que você mude o paradigma, tanto pessoal quanto planetário. Esse é o intuito. A Red Pill é você mudar o paradigma e tornar o anterior obsoleto e construir algo mais plausível e expansivo para os seres humanos e para que todos nós venhamos viver em comunhão assim com coisas mais factíveis
e até mais transcendentais mesmo, porque isso eleva o ser humano. O conhecimento, o fato, as provas, a ciência, a espiritualidade também, que é uma mesma coisa, quando são palpáveis e aplicáveis, elas trazem evolução e perspectivas maiores sobre a realidade. É isso que eu queria falar. Então, o vídeo 5 é para você ser instigado a estudar a história. E lembre-se, história não é uma história para boi dormir, não. História é o conjunto de informações que os seres humanos gravaram através da sua evolução para descrever a realidade. É isso que é a história. Então, Red Pill é estudar história. Nesse entendimento. Tamo junto, até o próximo, galera.